Bem-vindo ao Editor Tech, o espaço de análise e debate da tecnologia de amanhã, sempre baseado nos artigos do portal editortech.com.br. Imagina um veículo que na verdade não é um só, ele é vários. Tipo, 8 da manhã é sua cápsula particular para ir para o trabalho, sabe? Um refúgio no trânsito. 2 horas depois, a mesma base já virou seu escritório móvel, super conectado. E mais tarde, a cabine desacopla e a plataforma, sozinha, autônoma, sai para fazer entregas. Parece coisa de filme, né? Mas é o centro de uma análise que a gente recebeu. Mobilidade modular. A revolução do camaleão sobre rodas. A ideia é simples, mas, nossa, é poderosa. Um veículo, várias vidas. E não é sobre futuro distante, é sobre resolver problemas bem reais, agora. Exato. E o nome técnico para isso é mobilidade modular. E a lógica por trás, para mim, é o que é mais fascinante, porque ataca um paradoxo, um absurdo da vida moderna. Pensa bem, a gente compra veículos super específicos, uma picape para carga, um sedã para conforto. Mas a análise traz um dado que é assim um soco no estômago. Um carro particular passa em média 95% do tempo de vida parado, estacionado. Peraí, 95%? Nossa, isso é impressionante. Quer dizer que o segundo bem mais caro que muita gente tem, depois da casa, é um peso de papel a maior parte do tempo. Só essa estatística já justifica toda essa conversa. É uma ineficiência absurda que a gente ouve, né? Separar o veículo em duas partes. De um lado você tem o chassi motorizado, a base. A tecnologia. Do outro, a cabine, o módulo, que é a experiência que você quer ter naquele momento. É essa separação que permite que um ativo tão caro finalmente trabalhe, em vez de ficar parado. Ok, isso muda o jogo. Então, para nossa análise de hoje, vamos mergulhar nisso. Primeiro, acho que a gente tem que entender a anatomia desses veículos, né, como eles funcionam. Depois, explorar os usos práticos, o que realmente pode mudar no nosso dia a dia. Aí a gente conecta com as forças econômicas, de sustentabilidade, o porquê disso estar acontecendo agora e, claro, a parte que mais me intriga, os obstáculos e quem já está na frente tentando fazer isso virar realidade. O que eles chamam de skateboard é basicamente isso, uma base plana, elétrica, que tem tudo que é caro e complexo. Bateria, motores, rodas e, claro, a inteligência autônoma. O cérebro e os músculos do veículo, então. Isso. E em cima dessa base você acopla os pods. Os pods são as cabines, as estruturas que dão a função. Pode ser um pod de passageiros, um de carga refrigerado, um que é uma lojinha, o que você imaginar. Essa combinação skateboard mais pod que faz o mesmo hardware mudar de personalidade o dia todo, maximizando o uso de um jeito que a gente nunca viu. E é aqui que a coisa fica fascinante para mim, porque a gente sai da teoria e vai para a prática. Vamos falar dessas várias vidas em ação. A primeira que a análise aponta é o escritório móvel. Com o trabalho híbrido sendo a norma, o tempo no trânsito virou o grande vilão, né? Totalmente. E o que o artigo descreve não é só um carro com Wi-Fi. É um módulo, projetado para ser um escritório. Tem isolamento acústico, telas de alta definição, cadeira ergonômica. O tempo de deslocamento deixa de ser tempo perdido. Vira tempo de trabalho focado. O veículo não é mais só transporte, ele é uma extensão da empresa. Um workspace as a service, como dizem. E se a gente for para a logística, o impacto parece ainda maior. Eu fico pensando nas ruas do meu bairro, os caminhões de entrega. É um caos. A tal da última milha. E essa é uma das aplicações mais promissoras. A análise cita o conceito e-Pallet da Toyota, que é um exemplo perfeito. Imagina um chassi autônomo. De manhã, ele pega um módulo refrigerado para entregar compras de mercado. Meio-dia, ele volta para um hub, troca para um módulo de encomendas e continua. A fonte vai até além, sugere que eles podem virar lojas de conveniência que vão até você. A loja vem até o seu prédio. Isso já muda o varejo, mas a aplicação para a saúde de emergência que a análise traz é talvez a mais impactante.
As ambulâncias hoje são enormes, pesadas, sofrem no trânsito. E o tempo de resposta é a diferença entre a vida e a morte. Agora imagina módulos de saúde menores, ágeis, nessas bases autônomas. Eles navegariam pelo trânsito de forma muito mais inteligente. Mas o que a análise destaca como revolucionário é o potencial em crises. Pensa na capacidade de converter em horas uma frota inteira de veículos em unidades de triagem médica. Ou de vacinação. A flexibilidade é tremenda. É uma resiliência urbana que a gente não tem hoje, de jeito nenhum. E para o uso pessoal, a ideia parece até divertida, uma personalização total. Exato. Você não precisa mais comprar um carro que é um meio termo para tudo. A análise sugere que você poderia ter um módulo aventureiro para o fim de semana, com suporte para bike e tudo. E durante a semana usar um módulo urbano, minimalista, compacto. Tudo sobre a mesma base motorizada. A propriedade deixa de ser do carro e passa a ser da experiência. Essa visão toda é quase utópica. Mas a minha cabeça de engenheiro fica aqui pensando, o que está realmente empurrando isso? É só tecnologia ou tem uma força econômica muito forte por trás? A tecnologia é o como, mas a economia é o porquê. E a resposta volta para aquele número, 95% de tempo ocioso. A base motorizada, o skateboard, é a parte mais cara. No modelo modular, essa base pode operar quase 24 horas por dia. A análise levanta uma possibilidade que muda tudo. Enquanto o dono dorme, a plataforma pode ir até um centro de distribuição, acoplar um módulo de carga e passar a noite trabalhando. Espera um pouco, então o que você está dizendo é que a parte mais cara do carro, ela vira um ativo que gera receita, quase como um imóvel que a gente aluga, só que ele se move e trabalha sozinho. Nossa, a mudança de mentalidade é brutal. O carro deixa de ser só uma despesa. E para múltiplas funções, a necessidade de produzir tantos veículos completos diminui drasticamente. Pensa no ciclo de vida. Se a tecnologia da bateria evolui, talvez você só atualize o skateboard, mantendo seus módulos. É uma redução sistêmica de desperdício. Certo, a visão é poderosa. Mas como eu disse, parece bom demais para ser verdade. A indústria automotiva é um transatlântico, não é uma lancha. Mudar algo tão fundamental deve ter uma lista de obstáculos gigantescos, não? Gigantesca é um bom adjetivo. A análise aponta para 3 grandes muralhas. A primeira é a padronização das interfaces. Para um módulo da Citroën funcionar numa plataforma da Toyota, precisa ter um padrão de conexão universal. Um SBC dos carros. E, historicamente, a indústria automotiva detesta padronização. Cada uma quer prender o cliente no seu ecossistema, né? Um desafio mais comercial do que técnico, então. Mas o segundo me preocupa mais. A segurança. A ideia de encaixar uma cabine me soa um pouco frágil. Um carro hoje é uma estrutura única, um monobloco, projetado para absorver impacto. Como garantir a mesma segurança numa colisão a 100 km por hora com um sistema modular? A física disso me parece um desafio monumental. E é o calcanhar de Aquiles de todo o conceito. A engenharia por trás das travas das conexões tem que ser absolutamente infalível. Não tem margem para erro. Qualquer falha nesse sistema de acoplamento seria catastrófica. E isso nos leva direto para a terceira muralha, que talvez seja a mais complexa de todas, a legislação. E essa questão da legislação me parece um nó cego, porque não há só o registro do veículo. Hoje, a lei registra um veículo por chassi e tipo de carroceria. Como que você licencia ou segura ou fiscaliza algo que de manhã era um carro de passeio e à tarde é uma van de carga? Exatamente. A análise levanta essa questão. Se a plataforma autônoma está fazendo entregas à noite e se envolve num acidente, de quem é a responsabilidade? Do dono da plataforma? Da empresa de logística? Do fabricante do software? A cadeia de responsabilidade vira um pesadelo jurídico que as nossas leis atuais, elas simplesmente não foram feitas para resolver. Fica claro que a tecnologia sozinha não basta, né? Precisa de todo um ecossistema. E, apesar disso tudo, a análise destaca que já existem as tecnologias habilitadoras e empresas corajosas investindo nisso. Sim, e 2 tecnologias são a espinha dorsal de tudo: inteligência artificial e 5G. A IA, que é a condução autônoma, é o que libera o potencial do design.
Sem motorista, o interior do módulo pode ser 100% dedicado à sua função. E o 5G é o sistema nervoso que conecta tudo, permitindo o gerenciamento de frotas em tempo real, com latência quase zero. O exemplo que a fonte dá é ótimo. Um sistema central percebe um pico de demanda de transporte escolar numa área às 7h30 da manhã e despacha bases para se conectarem a módulos de micro-ônibus. Assim que o pico passa às 9h, o sistema já redireciona essas mesmas bases para módulos de coleta de lixo, otimizando a cidade dinamicamente. Isso já está saindo do papel. A Toyota, com o e-Pallet, é talvez o caso mais famoso, imaginando desde cafeterias a clínicas móveis. A Citroën, em parceria com um coletivo chamado The Urban Collective, está explorando cápsulas de luxo para hotelaria. Mas a abordagem mais radical talvez seja a da startup israelense Re-Automotive. Eles colocaram tudo, motor, freio, suspensão, dentro da própria roda. Isso cria uma plataforma 100% plana, um skateboard de verdade, maximizando o espaço útil para o módulo de um jeito que ninguém tinha feito. Então, quando a gente junta todas essas peças, a tecnologia, a economia, os desafios, os pioneiros, qual é a grande mudança que a gente está vendo aqui? No fundo, o que tudo isso significa? A síntese da análise é muito clara. A gente está vendo o fim do carro como um objeto de status, um produto fixo que a gente compra, e está entrando na era da mobilidade como um serviço fluido, adaptável. O artigo usa uma frase que eu achei muito impactante. A gente está deixando de comprar carros para comprar soluções de espaço em movimento. A posse do objeto dá lugar ao acesso à função. Isso me lembra a conclusão do artigo, que é brilhante. A pergunta do futuro não vai ser mais qual carro você tem, mas sim qual módulo você precisa hoje. É exatamente essa a mudança de paradigma. E se a gente conectar isso a um quadro maior, a própria ideia de propriedade do veículo é desafiada. Porque eu teria uma base skateboard e vários módulos na garagem, se talvez seja mais eficiente só assinar um serviço de mobilidade que me entrega o módulo certo, na hora certa, onde eu estiver. Abre um caminho para modelos de assinatura, de acesso sob demanda, que podem ser muito mais eficientes para todo mundo. O artigo termina dizendo que o próximo passo é a cidade se adaptar a esses camaleões tecnológicos. E isso me deixa com uma reflexão final para quem nos ouve. A análise foca muito em como os veículos estão mudando, mas isso me faz pensar. Se os próprios veículos não têm mais uma função fixa, o que isso significa para os espaços que, por mais de um século, foram dedicados só a eles? Como deveriam ser as garagens, os estacionamentos, até o desenho das nossas ruas, numa cidade projetada não mais para carros, mas para módulos em constante movimento e transformação? Você ouviu o artigo A Revolução do Camaleão sobre Rodas, publicado no portal editortech.com.br.